Boa noite a todos, aos presentes e aos internautas. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho e nós estamos no capítulo 6, dando início ao capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve, o Consolador prometido, instruções dos Espíritos. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Palavras de Jesus segundo Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Neste capítulo 6, nós temos o Cristo Consolador. E Kardec coloca algo que é sublime, porque vem demonstrar que o Espiritismo foi prometido por Jesus quando da sua passagem pela Terra, e é confirmado nessa época em que Kardec viveu, no século XIX, pelas manifestações dos Espíritos, pelas mensagens que eles trouxeram e que confirmam a missão do Espiritismo como o Consolador prometido. Eu me lembro bem que quando nós tínhamos essa passagem, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados,
o Chico Xavier sempre nos dizia para prestarmos atenção em um termo que Jesus utiliza, que eu vos aliviarei. Então, lembrava o Chico com muita propriedade que Jesus não prometia tirar os lances, as dificuldades, as provações. Não era isso. O que ele prometia era o alívio do sofrimento. Então, muitas vezes, nós julgamos que a nossa fé, a profundidade da nossa fé, nosso empenho em seguir Jesus, vai nos livrar daquilo que nós temos de passar, das questões fundamentais do ressarcimento das nossas faltas de vidas pretéritas, e que ele vai apagar de vez todo e qualquer sofrimento do nosso caminho. Então, a lembrança do Chico é muito oportuna, porque o Cristo sabe que nós precisamos de passar por determinadas provações, porque isso faz parte da evolução espiritual. Basta lembrarmos uma coisa que muitas pessoas nos perguntam: por que a planta tem câncer? Por que o gato, o cachorro e os animais em geral têm doenças? Eles fizeram o que em vidas passadas, conscientemente? Nada. Eles não têm livre-arbítrio, eles não decidem a vida que levam. Portanto, fica muito esquisito nós dizermos que eles estão passando por essas provações por incúria deles mesmos. Afinal de contas, o animal não decide nada. Ele não tem presente, passado e futuro. Mas ele tem sentimentos, sensações, ainda que primitivas, porque ele está aprendendo. Então, nós só vamos compreender melhor a questão do sofrimento quando a gente lê o livro Ação e Reação, do André Luiz, e, é claro, o problema do ser, do destino, da dor, por exemplo, do Leon Denis, e de outros precursores e pioneiros do Espiritismo. Por quê? Porque a própria evolução na vida física, os elementos físicos, eles têm que passar pela retorta da reencarnação, a fim de evoluírem os próprios elementos que compõem o organismo físico. Então, a evolução não é algo que possa vir numa única existência. E para os animais não existe o karma, porque entende-se como sendo karma o sofrimento que nós temos de passar a partir da nossa incúria, daquilo que fizemos contra a lei divina do amor. Isso, então, nos coloca na seguinte situação: a dor, o sofrimento, ele nos ajuda a evoluir e é chamado pelo ministro Sânvio
em ação e reação, como sendo a dor evolução. É o preço que nós temos de pagar pela evolução. E isso ocorre entre todos os reinos na Terra, o vegetal, o animal e o próprio reino dos hominídeos, dos homens, das criaturas humanas. Nós temos de fazer experiências sucessivas reencarnatórias, porque também faz parte da evolução do nosso organismo físico, e não só do nosso organismo físico, mas o organismo perispiritual, porque nós somos constituídos de corpo físico, corpos que são sutis, nós não conhecemos a matéria que entra na sua constituição, e a alma que preside tudo, inclusive o corpo mental, que é outro constituinte dessa alma e que é responsável pelos pensamentos. Então, a passagem por inúmeras encarnações tem a finalidade de fazer evoluir os corpos sutis da alma e a própria matéria que constitui o nosso corpo físico. Eu perguntaria, nós hoje somos diferentes dos homens primitivos? E a nossa aparência? De homens e mulheres e de crianças, a nossa aparência é igual a um que tenha vivido 40 mil anos atrás? Não é. Por quê? O que aconteceu? A própria vida física, as próprias células orgânicas sofreram modificações e continuam sofrendo. E nós somos responsáveis, inclusive, pelo embelezamento da própria apresentação física. Nós vamos esculpindo a matéria a partir das nossas vivências aqui no planeta. Eu não estou dizendo que a beleza física seja igual à beleza espiritual. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós vamos tornando mais belos os nossos traços, já não são tão selvagens. É isso que eu quero dizer, né? Porque a gente, no livro Libertação, tem uma ideia muito nítida do que seja beleza espiritual. Nós vemos ali a mulher de um médico que é muito bonita, tem uma apresentação assim admirável, né? No bom gosto e até na aparência física. No entanto, quando ela repousa e que o seu perispírito sai, ela é uma bruxa. Ali, então, nós temos um dos maiores ensinamentos de André Luiz, que muitas vezes a beleza física nada significa do ponto de vista da beleza espiritual. Então, o escritor inglês que escreveu
retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, né? O Oscar Wilde, ele captou bem o significado disso, né? Porque o retrato de Dorian Gray é perfeito para nos ensinar que muitas vezes a aparência física bonita, bela, com um exterior bonito, não significa evolução espiritual. E no livro, o Oscar Wilde coloca o Dorian Gray, né? E ele tem um retrato, e esse retrato começa a se modificar à medida que ele vai entrando na área do crime e das ações bastante negativas. Tudo que ele faz acaba aparecendo no retrato, até que ele despacha o retrato para o porão, porque ele não suporta ver o retrato. E exteriormente, o Dorian Gray continua belo, né? Fazendo as suas trapaças, assassinando pessoas e com um comportamento bastante negativo. Então, inclusive, essa capacidade que o Wilde teve de ver através, né, de uma, por assim dizer, que seria o lançamento de uma figura, mas através dessa figura, dessa ilustração figurada, ele nos mostra que o perispírito sofre a ação de cada pensamento, de cada ato que a gente faz. Então, muitas vezes uma pessoa que nós vemos não tem os traços bem feitos, são traços até muito grosseiros, e no entanto são de uma beleza impressionante quando se destacam do corpo físico. Então, isso nós queremos, eu trouxe para que a gente veja, não estou dizendo que a beleza física, mas que houve uma melhora, isso ninguém duvida. Basta ver as apresentações dos homens primitivos, a reconstituição do fácies, né, da maneira de apresentação deles, e nós já chegamos a essa conclusão. Qual é? Que houve sim um embelezamento da própria matéria com o correr do tempo. São traços mais delicados, né? Mas sempre sem esquecer de que a beleza física não significa beleza espiritual, né? Nem sempre corresponde. E a questão, então, quando Jesus coloca que ele vai nos aliviar, então nós temos que ter essa certeza de que, com o Mestre, nós conseguimos ultrapassar todas as dificuldades, por mais difíceis que elas sejam. Por quê? Porque ele alivia a nossa dor. Ele nos dá o suporte para nós atravessarmos a questão. Por isso que as pessoas religiosas, que têm assim, um amor pelo Cristo muito grande, e hoje nós já temos provas disso, ultrapassam as dificuldades, por exemplo, na minha área, na área da saúde e da doença, com muito mais facilidade do que aqueles que não creem em nada, né? Hoje, pesquisas com 98 mil pessoas, 100 mil pessoas, quer dizer, são pesquisas científicas muito bem elaboradas e feitas às vezes com 10,
20 anos de acompanhamento já tem demonstrado que a religião, né, torna a pessoa muito mais forte para as doenças que aqueles que não têm fé. Isso já é provado, né? Então, o que significou? Nós estamos vendo na própria pesquisa científica que Jesus alivia o sofrimento, alivia a dor, porque o fato de você, né, ter menos depressão, menos drogadição, menos tendência ao suicídio, e por aí vai, né? Então, isso comprovado cientificamente já demonstra que ele escuta o nosso pedido, que ele nos alivia, que a nossa vida é diferente daqueles que não têm a fé como uma missão, uma tarefa sua, como uma realidade sua. Então, quanto mais nós demonstrarmos esse amor a Jesus, mais receberemos de volta. A outra mensagem que vem em seguida, o Consolador Prometido, é de grande beleza espiritual e de grande reconforto para todos nós. Diz o seguinte: relembra as palavras de Jesus em João: se me amai, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Vejamos bem, o que é que Jesus está prometendo? O Consolador. Quais são as características do Consolador? Diz: o Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Por que a necessidade de recordar? O que aconteceu? A palavra de Jesus foi deturpada ao passar dos anos, né? Isso. Muito deturpada. Isso mesmo. De acordo com as conveniências de cada segmento religioso. Certo. Muito bem. Jesus já previa que isso iria acontecer. Quer dizer, precisaria relembrar o que ele falou. O Consolador viria para relembrar o que ele falou. Tudo o que vos tenho dito, porque seria esquecido e deturpado, né? Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo disse. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo.
se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E é claro que Jesus não poderia dizer tudo na sua época. Por que ele não poderia dizer? Porque nós não tínhamos nenhum preparo. Nós precisamos crescer em conhecimento e em sentimento, né? Em conhecimento seria a razão que vai se elastecendo, que vai progredindo na compreensão do mundo e do infinito. Ele tinha certeza que isso iria acontecer conosco. E mais ainda, né? Não só em um determinado campo, mas iríamos progredir em todos os campos. E ele não poderia dizer naquela época. Então, esta parte, nós em geral, quando falamos sobre o paradigma médico espírita, que é baseado no Cristo, nós juntamos com aquela outra verdade que Jesus disse, né? Falando para os apóstolos e para nós, porque está no Novo Testamento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela vem aos poucos. Por quê? Por que ela vem aos poucos? Nós conseguimos divisar de pronto a verdade? Não. Né? Tudo é feito de acordo com o nosso amadurecimento, com a nossa evolução no campo do conhecimento, da razão e no campo do sentimento. É claro que o mestre, conhecendo profundamente a alma humana, sabia que nós não tínhamos condições, por exemplo, que ele falasse em física quântica. Quem é que iria entender se nós nem mesmo sabíamos direito o que era o átomo, que já vinha lá de Demócrito e Leucipo, lá da Grécia Antiga, mas que muito pouca gente conhecia e sabia? Então, como é que ele podia falar sobre as pesquisas que estão sendo feitas hoje, né, que são de arrepiar? Por quê? O grande colisor de hadrons, por exemplo, que tem na fronteira entre a Suíça e a França, é impressionante o que já se conseguiu deter a partir desse grande colisor de hadrons, que é uma potência do ponto de vista da pesquisa dentro da física. Então, o que está acontecendo? Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É em todos os campos. Não é só no campo religioso. É o que o Espiritismo faz, porque nós temos uma trípode, né? Nós temos ciência, filosofia e religião. É a única doutrina que se baseia nesses três pilares. Agora veja, nós aos poucos vamos evoluindo para compreender o universo, o mundo que nos rodeia. Não é incrível que a gente esteja atrás de vida nos outros planetas, sendo que não temos ainda a possibilidade de abrir a nossa aparelhagem para compreender a extensão de famílias de partículas que é assim inimaginável e que faz parte da constituição desses milhões e milhões e milhões de orbes
que desconhecemos quase por completo. E nós ainda temos a petulância de dizer ou de achar que estamos sozinhos no universo. É de rolar de rir, né? A nossa ignorância é tamanha ainda que nós não conseguimos penetrar os orbes e saber exatamente do que eles são feitos. E nem percebermos, né, a existência de outros irmãos nossos no universo e nós não temos condições de ver. Costumo me perguntar, né, por que nós não vemos a vida em Marte, em Júpiter, em Saturno, já que os espíritos disseram que eles estão lá. Aí eu disse, pela mesma razão pela qual nós não vemos o perispírito. Quem é que vê o perispírito aqui? E cada um de nós é feito dele. Agora olha que te olha, olha que te olha, ninguém vê nada. Se em um desses mundos a matéria for semelhante ao do perispírito, quando é que nós vamos enxergar esses irmãos? No dia do São Nunca. Não é? Quer dizer, no dia sim que a tecnologia for tão extraordinária que nós podemos devassar essa família de partículas que formam os outros corpos. Mas por enquanto nossa incapacidade é enorme. E por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. É que estamos na porta de fora, ainda não entramos. Sabemos como é a verdade. Em vários setores. Nós vislumbramos, mas não sabemos. Ainda não temos capacidade para isso. Então, se existe algo que pode dizer da nossa inferioridade como planeta, basta lembrar que abaixo de nós só tem os mundos primitivos. Tem depois os mundos de provas e expiações. E adivinha onde nós estamos? No segundo ponto. Não é? Então, isso demonstra que nós ainda não temos evolução suficiente. Se nós não fôssemos tão topetudos, né, e a gente se restringisse à nossa ignorância, a gente veria com facilidade que o orgulho não nos leva a nada. E que o fato de termos evoluído bastante do ponto de vista científico e tecnológico, mas ainda é muito pouco, porque nem bem adentramos a porta do conhecimento verdadeiro. O que nós precisamos é de nos conscientizarmos quanto à necessidade da humildade. Porque através da humildade nós somos capazes de detectar as questões que não conhecemos e, em vez de ficarmos, né, com atitudes assim de soberba, a gente começar a pesquisar mais para um dia compreender melhor. Então, a questão que o nosso mestre aqui coloca, né, é que nós vamos conhecer a verdade. Não há dúvida que vamos. Mas é preciso que a gente se renda à realidade. Somos ainda muito imperfeitos. Temos que evoluir do ponto de vista espiritual.
Então, se o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre seus mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Aqui eu me lembro de que um repórter perguntou ao Chico por quê? Qual a razão de o Espiritismo estar sendo mais admitido agora? Ou ele está mais difundido e mais procurado? Então, a resposta não poderia ser outra, né? Ele disse, porque o Espiritismo tem o papel de consolar as criaturas humanas. Consolar através dos seus ensinamentos para que a gente tenha a fé raciocinada. E trazer conforto através dos seus princípios e daquilo que ele pode oferecer no momento em que a pessoa está passando por maiores dificuldades. E isso é uma realidade, porque, como nós sabemos, né, ele recebia por noite 8 a 10 cartas de familiares que tinham desencarnado. E quem presenciou essas sessões nunca vai esquecer, né, o alívio das pessoas, do pai, da mãe, ao receber notícias do filho que partiu tão cedo. Ou de um parente, de um amigo, alguém que chega relatando o mundo espiritual, trazendo provas contundentes de que a morte não existe e que eles continuam vivendo. Por isso, Chico Xavier exerceu um papel típico do Espiritismo, quer dizer, colocou a sua mediunidade a serviço da comprovação da vida após a morte. Mais que isso, com as mensagens, socorreu muitas famílias que estavam à beira do esfacelamento, porque perderam seus entes queridos. Me lembro bem, e deve estar no livro Somos Seis, o pai que dormia no cemitério, na campa do filho, noites e noites, e chorando a partida do filho. Um dos casos, são tantos,
E aí o filho pede, pelo amor de Deus, papai, não faça isso. E o médium nada sabia, né? Durma, descanse, eu continuo vivo, estou ao seu lado, não faça isso, papai. Ora, se nós sabemos que essa alma desse pai estava tão angustiada, tão desesperado que estava, ao receber notícias do filho, dando testemunhos de que era ele mesmo, por inúmeras informações, ele sabia que era o seu próprio filho. Então essa consolação que o Espiritismo traz, que dá tanta certeza da vida após a morte, é que as pessoas procuram para que tenha uma razão de viver ou de continuar a viver. Me lembro bem que ele dizia, eu não posso me dar ao luxo de ficar em casa, mesmo que eu esteja doente. Porque Emmanuel fala comigo assim, se uma dessas mães se suicidar porque você não a atendeu, você vai responder perante Deus. E sempre foi muito duro. Precisava para o cumprimento da missão integral. Então, nós vemos que esse papel de consolador que a doutrina oferece é muito forte. Por quê? Porque está baseada na fé raciocinada, né? Na certeza da vida após a morte. Que ninguém se perde, que todos continuamos nos amando e compreendendo e se buscando, porque as encarnações são inúmeras, mas a gente continuará a encontrar com os entes queridos, né? Esse é um papel extraordinário da doutrina, que ele fez muito bem de recordar, porque é muito diferente entre você dizer o ente querido partiu, ele está lá dormindo embaixo da terra e vai levantar só no juízo final. E você recebeu uma mensagem em que ele diz, né, sou eu mesmo, e dá testemunho da verdade. Realmente é diferente. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva
da felicidade que o espera, lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Nós temos aqui então o término da primeira parte do capítulo 6, o Cristo Consolador. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Doutora, sobre a doença que a senhora falou no comecinho, quer dizer que não podemos falar categoricamente que toda doença está constituída por um processo de karma, né? Nem sempre, então, pelo que nós entendemos. Então, existem, é possível dizer que no estágio atual do mundo, a doença e a saúde são escolhas dos próprios habitantes da Terra. Mas, se nós tivéssemos evolução, esse sofrimento ou a dor pela qual as células têm que passar para entrar no cadinho depurador, ela não seria nada em relação ao conhecimento que nós já teríamos da situação e tiraríamos de letra a situação, né? Então, o que os espíritos pedem é para que a gente saiba que existe uma porcentagem de experiências na Terra que são devidas à necessidade do próprio aprimoramento. E uma imensa maioria de outros casos que ocorrem por necessidade de pagamento de dívida, de ressarcimento, né? Então nós não podemos de maneira nenhuma esquecer isso e nem deixar de frisar essas coisas, a fim de que a nossa atitude na Terra seja o mais próximo possível, né, da obediência e do dever aos princípios cristãos. Porque nós sabemos que a evolução da alma só se fará através da aquisição das virtudes. E é Jesus o intermediário, o professor, aquele que veio nos ensinar, né? Então, nós sempre temos necessidade de frisar, seja qual for a experiência pela qual nós estivermos passando, né? Há sempre necessidade do desenvolvimento da humildade, né? E para que a gente possa conhecer mais e passar melhor pelas provações, sejam elas provações para a melhoria dos nossos próprios organismos, sejam elas resultantes de nossas ações passadas, nossas ações pretéritas. Mas sempre nós estamos subordinados à lei. Nós temos que dar conta dessa lei. Porque se a gente não tivesse a explicação dos espíritos, de que existe a lei e a evolução, como é que nós poderíamos explicar que a planta tenha câncer ou que os animais
tenham câncer ou tenham doenças terríveis. Há animais que têm epilepsia, né? Há cachorros com epilepsia, né? Porque eles também obedecem às leis da evolução, né? Não podemos dizer que o cachorro está subordinado a um karma, não é o karma. Agora, o coitado viver junto com gente maluca como nós, né, é um karma para ele. Porque o Chico disse com razão, se você ensina o seu cachorro, por exemplo, ele explicou por que às vezes vem com epilepsia. Se você ensina o cachorro a matar e dá ordens para ele nesse sentido, o coitado vai ficar com o seu próprio aparelhamento cerebral prejudicado. E quem prejudicou? O próprio homem. Nós fazemos coisas incríveis com os animais, tão incríveis e tão bárbaras, que eu não sei como eles nos suportam, né? Quer dizer, para eles tirarem o marfim do elefante, para eles tirarem as batanas das povas das baleias, né? Engorda o pato, depois mata o pato e tira o fígado do pato e vai vender. No Lições de Sabedoria, o Chico escreveu lá um parágrafo desse tamanho. Dá para compreender muito bem o que nós somos. A barbaridade que fazemos com os seres que estão à nossa volta. Eles são fruto também da nossa incúria. Doutora, dá licença. Esse problema dos animais, eu estou carregando uma cruz que quando eu era jovem, eu trabalhei de açougueiro e boiadeiro. Matei muitas cabeças de boi, né? Alguns porquinhos, cabritos, carneiros, essas coisas. Então, depois que eu conheci realmente todos os ensinamentos do Espiritismo, todos esses livros que a gente lê, já li muitos livros do Chico, tudo, né? Eu estou tão magoado, eu estou tentando não comer mais carne de jeito nenhum. Por enquanto estou comendo peixe, verdura, fruta, para ter uma saúde melhor. Mas eu fico tão abalado de quando eu enfiava a faca nos bichinhos, a dor que eles sentiam, né? Então, é uma cruz que a gente carrega, né? Mas eu estou vivendo assim, graças a Deus eu já descobri a verdade, né? Eu jamais vou matar um animal. Então, conhecereis a verdade vos libertará, né? Quer dizer que à medida que o tempo vai passando, a gente vai conhecendo, né? Mas não é fácil, viu? Não, eu sei que não A é. gente fica com esse remorso eternamente. Mas agora eu sou amigo dos animais. Até ratinho, aparece um ratinho lá, eu pego ele e levo lá para o esgoto. Meus cachorros, eu tenho 5 cadelas que eu cuido, né, uma gatinha. Não deixo eles pegarem. Você está pagando o seu karma, né, seu Sebastião? Pode falar. Levanta e fala alto, bem, porque não dá para ouvir aqui. Eu gostei que tocou num assunto assim muito interessante para mim. Eu sou voluntária em ONG de animais, eu sempre falo, trabalho voluntário para mim a vida inteira, eu vou fazer com animais. Eu procurei muito, já li e não consigo a resposta. Por exemplo, para o ser humano, obrigada. Para o sofrimento do ser humano, eu consigo ver a resposta. Hoje eu já sei. Por exemplo, o caso daquele menino que foi arrastado, né? A gente já discutiu sobre aquele caso aqui. Então eu consigo saber que está pagando uma dívida. E eu não consigo entender por que os animais têm que sofrer. Porque assim, eu não posso falar, não, na outra vida o meu cachorro fez não sei o que, hoje ele está pagando. Eu tenho em casa 2 cachorros adotados, um deles foi vítima de espancamento, porque infelizmente ele é mestiço pitbull e o ser humano não consegue discernir a coisa e saber que pitbull não é ruim. Ruim é o ser humano que treina o pitbull. Então eu queria saber, por exemplo, meu cachorro, por que ele teve que sofrer? Você não estava aqui na aula, né?
Não. Então, cheguei agora. quem é que pode dizer para ela responder? Porque nós já falamos sobre isso. Por que que ele sofre? Evolução, né? Existem 3 tipos de dor. A dor evolução, a dor expiação e prova e a dor auxílio. Isso a gente entende melhor lendo o livro Ação e Reação, do André Luiz. Na dor evolução, existe uma quota de sofrimento que é própria para o desenvolvimento da alma com os seus corpos, os sutis e o físico. Então, o cachorro tem a mesma coisa. Ele tem alma, ele tem corpos, os sutis e o corpo físico. E ele precisa evoluir nos 3 setores. Porque é isso que dá evolução para a alma. O espírito evolui assim. Então, a gente se pergunta também, né? Existem outros tipos de dor, de doença, que você não encontra explicação através da lei do karma. Mas que você tem que levar em consideração que toda evolução necessita de passar pela peneira do sofrimento. Porque isto, infelizmente, está ligado ao tipo de mundo onde nós estamos, de provas e expiações, porque nós, seres humanos, impingimos aos animais e às plantas muito sofrimento também. Então, essa questão está ligada ao próprio orbe onde nós estamos, ao próprio planeta. Então, o sofrimento dos animais está ligado também à evolução espiritual que eles farão. É a dor evolução. Nós todos passamos por ela. E é muito difícil. Porque são todos que sofrem. Não é só dizer que existe a dor expiação e prova. A dor expiação e prova, essa é mais terrível, né? Porque aí está o comprometimento da alma com a lei de causa e efeito. Mas nem todo sofrimento é assim, não. Nós temos que alargar a cabeça, senão a gente não enxerga. É difícil, eu que trabalho com isso, existem coisas que fazem com os animais que pessoas não acreditam quando eu falo que fazem. E é triste de ver isso, é uma coisa que eu não consigo aceitar, eu não consigo olhar aquilo, por mais que eu entenda que a evolução não dá para aceitar. É revoltante. Que eu costumo dizer, o que o animal da espécie humana faz com os nossos irmãos animais de outras espécies. É inaceitável. É incrível mesmo. Obrigada. É terrível. Posso fazer uma observaçãozinha rápida? A impressão que eu tenho do que ela falou é que, na verdade, não é o animal merecedor desse castigo, mas é a maldade do homem no animal. Tá certo, toda essa explicação sobre evolução e tal. Mas, na verdade, o cruel que está sendo, não é ele que está merecendo, é o homem que está sendo cruel. Grande parte é dado pelo homem, mas os veterinários poderiam dar lições aqui para nós de dezenas e centenas de doenças que eles têm que não são provocadas pelo homem. Então, nós temos que ter open mind, quer dizer, abrir a cabeça para compreender que não podemos dizer que é só isso que acontece. São várias coisas que acontecem ao mesmo tempo e nós temos que digerir tudo isso. Dá mais tempo para mais uma pergunta? Pois não. É o seguinte,
Não sei se a senhora já ouviu falar em Ramatiz, né? Ele é um espírito que viveu no século X na Índia. É um espírito bastante evoluído. Quem é esse? Ramatiz. E ele escreveu várias obras sobre livros sobre disco voador, tudo, né? A vida no planeta Marte, tudo isso. Mas ele escreveu um livro tão importante a respeito da matança de animais e comer carne, essas coisas, que se chama Fisiologia da Alma. É um livro que quem lê e não tem um pouco de conhecimento nunca mais vai pôr carne na boca, né? É um livro que choca mesmo, né? Agora, eu pergunto para a senhora, ele já foi comprovado por todos os estudiosos do espiritismo que ele é um espírito autêntico, né? Que ele só trouxe bons ensinamentos, e mesmo a respeito dos discos voadores, essas coisas. Agora, eu não me conformo que o Herculano Pires foi um grande professor, entendeu? Ele como se diz, ele anunciou o espiritismo por longos anos, trabalhou na rádio, na televisão, entende? E ele tem a filha dele aí, doutora Luísa, que também tem bastante conhecimento. Ele sempre foi contra Ramatiz, dizendo que o Ramatiz era faraó, entende? E não adiantava falar com ele, entendeu? Agora, o que a gente pode fazer? É não esquentar a cabeça, né? É viver a vida, aprendendo sempre. Eu, por exemplo, estou no caminho do aprendizado, né? Graças a Deus, entendeu? Eu estou como se diz, já bastante conformado da vida, né? E sei, respeito todos os animais, entendeu? Tenho o maior amor pelos animais, pela natureza, pelos pássaros, que a coisa mais linda é ouvir passarinhos cantando, assim, né? A gente convive com isso numa harmonia perfeita. Estou fazendo isso, né? Para depois um dia eu ainda buscar a verdade. Entendeu? Só Muito isso. bem. Eu tenho uma postura minha. Eu não discuto as questões que são importantes para as pessoas. Eu não discuto. Eu acho o seguinte, que se Ramatiz é importante para você, continue. Ah, não é para mim, mas é para você. E eu respeito. Eu estou naquela fase que Emmanuel diz assim, se alguém me disser que essa pedra é Deus e reverenciar essa pedra, eu reverencio a pedra. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, cada um deve buscar aquilo que atrai o seu pensamento, a sua maneira de interpretar a vida. Por exemplo, toda a interpretação que eu tenho de vida é através de André Luiz, Emmanuel e os espíritos que se comunicaram através do Chico, que eu considero uma continuidade de Allan Kardec. Não vejo diferença e não vejo separação. Mas eu sei compreender perfeitamente quando as pessoas têm outras tendências e outras necessidades. E também atrai mais a essas pessoas determinadas formulações ou explicações. Então, eu respeito, sabe? Então, eu não entro em polêmica quanto a isso, de maneira nenhuma. Porque eu acho que cada um procura, né? O Emmanuel, eu tenho mensagem do Emmanuel, que ele defendeu Ramatiz, dizendo que ele é um espírito muito avançado e que ele estava completamente ligado aos ensinamentos do Cristo no Evangelho. Todas as obras que ele escreveu. Mas não é bem isso que eu tenho não, e que está não será em 2012. Quando ele diz assim, essa questão de termos um planeta que vai contra as leis da física para vir até a Terra, é preciso que a ciência comprove. Eu tenho a mensagem dele.
né? Mas eu não quero discutir com você. Não, Cada um de nós pensa da maneira que quiser, né? E eu acho que cada um é livre para pensar. Acho que deve ser um espírito de grande conhecimento, mas existem certas coisas que não coadunam com Kardec e André Luiz. Então, para mim, a explicação da vida, das coisas, ela segue um rumo Kardec, século XX. Tá? Então, eu me dirijo para esses... E aí eu tenho certeza que eu estou bem amparada. Por isso que eu prefiro. Nós estamos debatendo, né? Não, nós estamos colocando as questões como elas têm que ser colocadas. Né? Tá certo? Eu agradeço muito os seus ensinamentos. Tá bom. Se eu tiver falha, eu peço perdão. Não, falha nenhuma. Acho que cada um... É como eu disse, nós procuramos as mentes, os corações que se afinizam conosco. E isso é sagrado. Na minha opinião, é sagrado. Bom, hoje nós não temos a equipe de passe especial. Então eu perguntaria, há médiuns que podem transmitir passes? Nós estamos aqui. Ah, tá aí? Mas não tem nada, tá tudo fechado? Estamos esperando você terminar. Estamos esperando você terminar. Ah, tá bom. Então, quem está com o papelzinho, faz favor de vir, que até já ultrapassamos o horário. Pode sentar aqui, esperar. Os passistas, eles. Luiz, fala para eles ficarem sentados. Só guardar sentado, a menina vai recolher. Eu vou passar. Hoje nós estamos tendo um dia meio atípico, né? Então vai ser um trabalho de passe de certa forma diferenciado, né? Então talvez até tenhamos uma sala só com os dois